Bom, pessoal, chegou a hora de conectarmos a linguagem de programação ao banco de dados. Um dos grandes problemas de conexão entre a linguagem de programação e o banco de dados é que existem várias linguagens de programação e vários sistemas de banco de dados. Nós temos sistemas de banco de dados mais complexos, seriam os SGBDs que a gente chama, né? Onde você tem Firebird, MySQL, Oracle, Postgre e assim vai, certo? Assim como você tem a situação de arquivo texto, arquivo de Excel e assim por diante. Então, são arquivos mais simples. Mas todos a gente pode considerar como se fossem bancos de dados. Muito bem. Como é que a linguagem, então, faz para se utilizar de um sistema de banco de dados, ou armazenar as informações, recuperar as informações e assim por diante? Bom, vamos imaginar o seguinte. Esse acesso tem que ser feito tanto para escrita quanto para leitura, e temos várias linguagens, por exemplo, Pascal, C, C++, C Sharp, Java, Visual Basic e assim por diante, certo? Aqui podemos também citar dentro do Pascal o Object Pascal, onde estaria o Delphi e assim por diante. Bom, do outro lado, nós temos Firebird, MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres e assim por diante também. Quando nós temos essas situações, notem assim, que quando uma linguagem é desenvolvida ou inicialmente desenvolvida, ela pode até ter algum conjunto de bancos de dados que ela possa ter acesso nativo, onde ela consegue conversar com o banco de dados de forma direta. Só que isso não é o comum, certo? Pode ter uma linguagem, pode ter outra, um banco de dados ou outro, mas, por exemplo, Pascal pode não conversar diretamente com SQL Server, ou com Oracle, ou com Postgre, pode de repente falar com Firebird, que era o que acontecia, por exemplo, no Delphi. O Delphi é Object Pascal e ele conversava com o Firebird, que antes chamava-se Interbase, certo? Então ele conseguia fazer um acesso nativo a esse camarada. Porém, se ele quisesse acessar um Oracle da vida, você precisaria colocar um driver, colocar alguma coisa a mais no meio do caminho para que fizesse com que o nosso Pascal conseguisse conversar com o Oracle. Pois bem, para que a gente possa, então, resolver esse tipo de problema, foi criado, que a gente pudesse resolver esse tipo de problema, foi criado o ODBC. O ODBC nada mais é do que um driver, é um software que fica no meio do caminho entre a linguagem de programação e o banco de dados e serve como ponte de acesso aos dados. Então é assim, um driver ODBC ele sempre é específico para um tipo de banco de dados específico. Por exemplo, eu tenho o driver ODBC para o Firebird. Eu tenho um outro driver ODBC para o Oracle. Eu tenho um outro driver ODBC para o Postgre e assim por diante. Nós podemos então afirmar que para que a minha linguagem Pascal pudesse acessar o Firebird, se ela conseguir falar com um driver ODBC, ela consegue fazer o acesso com o Firebird. Se eu quiser que essa mesma linguagem fale com o SQL Server, ele, através de um driver ODBC, ele vai conseguir fazer isso. E assim como qualquer outro banco de dados. Do lado da linguagem, o ODBC é como se fosse um banco de dados universal. A linguagem, sabendo falar, entre aspas, essa linguagem ODBC, ela vai conseguir acessar qualquer driver ODBC para qualquer banco de dados. Então, por exemplo, o VB, que originalmente não poderia acessar, por exemplo, o Firebird, ele poderia muito bem ter o acesso via um driver ODBC. Então, esse driver ODBC deve ser baixado, é um arquivo, né? Você baixa, instala ele e configura. E a partir desse momento você pode então fazer o acesso via ODBC para o Firebird, por exemplo. Ah, mas agora a minha linguagem precisa conversar com o Oracle. Tudo bem. O VB, tendo a possibilidade de conversar ODBC, você instala o driver ODBC para o Oracle e aí através do driver ele faz essa ponte para conversar com o Oracle. Essa é a base do ODBC, é assim que funciona. Um detalhe importante é que o ODBC você precisa instalar e configurar em cada máquina que você for utilizar o seu programa o banco de dados específico. Então, por exemplo, eu quero acessar Oracle. Então, eu preciso ter na máquina que eu vou rodar o programa um driver ODBC para Oracle instalado e configurado adequadamente. Essa é a parte inicial. Vamos ver um pouquinho a mais sobre essa situação. Vamos imaginar assim, ó, ainda falando sobre o DBC. Eu tenho lá
três aplicações, uma usando VB, outra usando Java, outra usando C Sharp, e tenho três bancos de dados que devem ser acessados. Como é que esse acesso é processado? Eu tenho que ter, então, nas máquinas onde eu vou fazer o acesso, por exemplo, na máquina onde eu quero fazer o acesso Oracle, eu preciso ter o Oracle instalado e configurado. Para o Firebird é a mesma coisa e para o ADBC, para o MySQL é a mesma coisa. Notem só um detalhe, que essas setas foram propositalmente colocadas em cores diferentes porque a forma de acesso aos dados, a forma de comunicação entre o driver e o banco de dados são peculiares. O banco de dados Oracle entende um conjunto de informações específicas. O banco de dados Firebird entende um outro conjunto de instruções. O MySQL é a mesma coisa. Então, essa forma de acesso, essa forma de comunicação é fechada com o banco de dados através de um driver de ODBC específico. Então, por exemplo, eu quero acessar Oracle, eu preciso obrigatoriamente de um driver ODBC Oracle. Não adianta tentar aqui colocar um SQL Server, um Postgre, coisa do gênero, que não vai funcionar. Tem que ser um banco de dados, um driver ODBC para o banco de dados Oracle. Mesma coisa para o Firebird, mesma coisa com o MySQL. Onde conseguir esses drivers? Os drivers são conseguidos direto na página do fabricante. Por exemplo, o fabricante da Oracle é a própria Oracle, né, o nome da empresa. No Firebird existe uma página na internet onde você consegue acessar os drivers ODBC Firebird. O MySQL e todos os outros bancos de dados vão ter esse tipo de driver. Existem drivers até para você fazer escrita e gravação em arquivo texto, em arquivo do Excel, em arquivos de outros formatos que não sejam especificamente de banco de dados. Muito bem, vamos imaginar que a minha máquina, vamos imaginar que isso aqui fosse uma máquina só rodando o Oracle, Firebird, MySQL, né, os drivers já conectados. Esse Oracle, Firebird e SQL não necessariamente precisariam estar na minha máquina, pode estar num servidor, mas eu preciso na máquina que vai fazer o acesso usando o Oracle, o Firebird ou o MySQL, ter o driver ODBC instalado. Então, se eu tiver lá 10 máquinas que vão acessar os bancos de dados, mesmo esses bancos de dados estando num servidor específico, você precisa em cada uma dessas máquinas o driver ODBC para Oracle, para Firebird e para MySQL. Pois bem, ao acessar através da máquina da minha aplicação VB, ao tentar acessar o Oracle, como é que vai se proceder esse acesso? A minha máquina, a minha aplicação VB, vai se conectar com o meu driver ODBC, vai passar as instruções que ela precisa, pode ser tanto de inserção de dados, de alteração, de exclusão ou de consulta das informações que estão no banco de dados. Esse driver vai traduzir essa solicitação de forma que o Oracle entenda. Então, mandei a solicitação do VB para o driver traduz isso e manda a solicitação para o Oracle. Quando o Oracle processar isso, vamos supor que seja um retorno de uma consulta, um select da vida. Automaticamente o Oracle vai então processar a requisição, vai mandar os dados de volta para o ODBC e o driver ODBC que vai mandar de volta as informações para o VB. Na sequência, eu posso ter a mesma coisa. Imagina essa aplicação VB querendo acessar um Firebird. A mesma aplicação ou outra aplicação que seja, né, acessando o Firebird. Então, se eu quiser Oracle, eu vou através do driver Oracle. Se eu quiser Firebird, eu vou através do driver Firebird. Mesma coisa, notem que as minhas setas estão em azul, perdão, em verde. O que significa elas estarem em verde? Significa que toda essa parte de cima aqui, a chamada que eu faço para este camarada e a chamada que eu faço para este, a chamada que eu faço para este, ou seja, tanto para o Oracle, quanto para o Firebird, quanto para o MySQL, a comunicação é a mesma. É o mesmo conjunto de instruções. É como se eu tivesse um banco de dados padrão com que a linguagem conseguisse falar com qualquer tipo de banco de dados. A partir da tradução de cada driver, notem as cores diferentes, isso significa que cada um desses drivers vai falar de forma específica com o banco de dados, para daí sim conseguir fazer a alteração necessária, fazer o serviço que ele precisa dentro do banco de dados, a consulta e assim por diante. A mesma linguagem Java, ao fazer uma solicitação, ela vai falar a mesma língua que o VB falou para acessar o Oracle.
Se ela precisar acessar o Firebird, mesma coisa, para o MySQL, mesma coisa. O C Sharp, mesma situação. Eles vão falar sempre a mesma linguagem com o driver ODBC. Então, a parte de cima dos drivers ODBC, que estão representados aqui, falam uma linguagem única, uma linguagem universal, uma linguagem padrão. Por isso que qualquer linguagem que consiga falar ODBC vai conseguir acessar qualquer banco de dados que tenha um driver ODBC específico para ele. Então aqui você pode escrever um código específico, claro que no VB vai ser uma forma de fazer, no Java outra, no C Sharp mesma coisa. Mas o acesso que é feito ao driver é o mesmo. Por isso que se a linguagem VB sabe falar ODBC, se a Java sabe falar ODBC, se a C Sharp sabe falar ODBC, qualquer uma delas vai conseguir fazer acesso normalmente a qualquer um dos bancos de dados, desde que tenha o driver ODBC. A partir do driver junto ao banco de dados, aí a conversa já é outra. Né? Então existe uma linguagem específica, tem uma forma peculiar, específica de ser feita com cada banco de dados. Bom, entendida essa parte, a gente vai agora então para uma terceira parte. Vamos lembrar aqui. Tem a linguagem ODBC, uma linguagem de programação, um banco de dados e o ODBC fazendo a transição entre os dois caras aqui, certo? Fazendo a comunicação entre eles. Qualquer linguagem que saiba falar ODBC vai conseguir acessar qualquer banco de dados que tenha um driver ODBC específico. No caso específico de Java, o que aconteceu é que foi definido um outro tipo de acesso, chamado JDBC, que parte do mesmo princípio do ODBC. Ou seja, você tem um driver JDBC que fala especificamente com cada banco de dados. Então você tem um JDBC para Firebird, um JDBC para MySQL, um JDBC para SQL Server, um JDBC para Oracle, um JDBC para Postgre, que seria basicamente o que a gente tem nessa transparência anterior, só que imagine, ao invés de ODBC aqui, seria JDBC. São drivers específicos para cada banco de dados. Mesma coisa, da mesma forma. Acesso na parte de cima aqui, mesma situação, só que daí exclusivo Java, né? Esquece VB, esquece C Sharp, seria específico em relação à linguagem Java. Ok? Bom, tá, mas cara, se tem o ODBC, por que inventaram o JDBC? O JDBC, então, que é feito através do Java, ele tem uma diferença em relação ao ODBC. Vamos entender bem. Quando eu falei para vocês que o ODBC, eu preciso instalar e configurar o driver em cada máquina que for rodar o programa, então a instalação e configuração em cada máquina. Então eu preciso fazer essa tarefa em todas as máquinas. Imaginem que eu tivesse 500 máquinas de uma determinada empresa. Eu teria que sair instalando e configurando em todas as máquinas, se essas máquinas forem rodar no esquema desktop, né? Ou seja, cada máquina tem a sua aplicaçãozinha, vai executar através da máquina. Quando a gente usa JDBC, muda um pouquinho. Por quê? Porque basta copiar o arquivo de driver, que você, já daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele, você baixa o arquivo de driver e copia junto da sua aplicação. Automaticamente, quando você carrega o driver junto com a sua aplicação, ele já vai estar, entre aspas, instalado, porque não é necessário instalar, né? E configurado já para trabalhar. Então, basta você copiar a aplicação, que você copia a aplicação com o driver, ele já vai estar apto para trabalhar. Claro, cada aplicação com o driver específico para aquele banco de dados que você quer acessar. Então, imagina lá que uma aplicação em Java precise acessar dois bancos de dados, um Oracle e um Firebird. Você precisa ter os dois arquivos, o JDBC, do Oracle e o JDBC do Firebird. Mas é só você copiar esses arquivos e levar junto com a sua aplicação. Ok? Então essa basicamente é a explicação teórica, vamos dizer assim, de como funciona o driver ODBC e o JDBC. ODBC e JDBC basicamente a mesma coisa. Alguém pode fazer a pergunta, mas escuta, se eu quiser acessar o banco de dados pelo Java, através do Java, usando o ODBC, eu posso? Pode, sem problema nenhum. Ele também aceita o ODBC, certo? Mas ele tem um acesso, vamos dizer assim, alternativo chamado JDBC, que também é bem interessante de ser utilizado. Então, no meu ponto de vista, melhor até que o próprio ODBC. Ok?
Então, na sequência, a gente vai falar sobre como conseguir o driver DBC, perdão, JDBC, como então colocar ele dentro do projeto e assim por diante. Valeu, até a próxima.